Olá, hoje veja a entrevista a José de Souza Martins. O sociólogo José de Souza Martins é um dos mais importantes cientistas sociais do país. Autoridade no Brasil em conflitos fundiários, viu o PT nascer no berço do ABC paulista, foi páginas amarelas de Veja apresentando seu novo livro intitulado Do PT das Lutas Sociais ao PT do Poder, pela editora Contexto. É sobre ele que nós vamos conversar. Professor, obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço. Bom, o PT comemora 36 anos em 2016. Eu queria começar justamente pelo título do seu livro. O que é que mudou do PT das lutas sociais para o PT que chegou ao poder e governa o Brasil há mais de uma década? Bom, mudou tudo, né? O PT, isso provavelmente aconteceria com qualquer outro partido político de base popular. Chegou ao poder, o poder transforma quem está nele. E o PT foi profundamente transformado pelas necessidades do exercício do poder. Agora, há diferentes maneiras de atender essas necessidades e compreendê-las. Eu acho que o PT não compreendeu bem todas as carências do poder e todas as solicitações do poder. É a impressão que eu tenho. Isso é uma coisa para se debater. Então mudou, não é mais o PT da rua, não é mais o PT do campo, que foi a área que eu acompanhei mais. A porta de fábrica. Porque aí você só acusa, né? Nessa fase, você só acusa. E quando você passa para o outro lado, você passa por uma metamorfose em que você também é acusado. Que acho que é a fase que o PT está vivendo neste momento, né? Uhum. Na recente entrevista que o senhor deu à revista Veja, o senhor disse que o PT jamais deveria ter aspirado chegar ao poder, deveria se manter no papel de fiscalizador do poder. Eu queria que o senhor explicasse essa era uma ideia muito presente nos grupos populares ligados ao aparecimento do PT, nas regiões em que eu estava fazendo uma pesquisa sobre conflitos sociais, sobretudo na região amazônica. Muita gente ligada à igreja que começou a se envolver na formação da CUT e depois percebeu que tudo caminhava na direção da formação de um partido político. Muitos conversaram comigo, mas não há perigo de, chegando ao poder, o partido deixar de ser o que ele é hoje? O perigo existe, mas você não pode formar um partido sem aspirar ao poder. Né? Mas a dúvida estava lá. Quando eu fiz essa afirmação, eu pensei muito no Partido Comunista Italiano. O Partido Comunista Italiano nunca aspirou ao poder, na fase, digamos, nobre da história política italiana depois da guerra. Ele sabia que tinha um veto da Igreja Católica à chegada dos comunistas ao poder. E sabia que ia comprar uma briga enorme com a maioria italiana, que era católica. Então o que ele faz? Ele se transforma num partido parlamentar, que é um partido que governa de fora. Ou seja, na medida em que ele impõe condições, questiona, enfim, denuncia, desmonta, né, desconstrói a proposta do Estado, etc., ele tem condições de interferir no rumo das coisas. Então essa é uma função que o PT poderia ter tido, né, que seria uma grande função histórica, né? Agora, também seria muito ingênuo da minha parte imaginar que um grupo se transforma em partido e não quer chegar ao poder. Né? Pois é. Agora, tem um trecho no livro do senhor que o senhor diz que o PT não tinha um projeto de nação, o PT tinha um projeto de poder. Né? Queria que o senhor explicasse essa... O Brasil carece hoje de um projeto de nação. Né? Alguns partidos têm um projeto de nação. Quer dizer, um Brasil para todos, governado na perspectiva de uma orientação doutrinária, que pode ser esta ou aquela, você pode chamar que é de esquerda, que é liberal, que é isso, que é aquilo. O PT não tinha isso. O PT vem da luta de classes. E, portanto, ele tinha um projeto antagônico. Não era um projeto para todos, era um projeto dos antagônicos, né? Como o projeto dos antagônicos, ele não soma, ele não junta. Ele teve que fazer acordos políticos deploráveis para poder governar. Está pagando o preço agora, né? Porque não tem um projeto de nação. Essa é a grande dificuldade. E usou, mesmo no poder, a retórica do antagonismo. Nós somos nós, o outro é o outro, nós estamos certos, o outro é a direita, o outro é neoliberal, o outro é isso e aquilo. Quando é que isso se acentuou, esse discurso do nós contra eles, que virou uma retórica praticamente... Desde a origem.
Desde a origem. Desde a origem. É o discurso da porta da fábrica. Nós, operários, né? Eles, patrões que nos exploram. Agora, quando você aspira à política, você tem que ter uma ideia de conjunto. Como é que você junta patrões e operários, por exemplo? Como é que você junta a população do campo como é que você junta o MST com o agronegócio? Entendeu? Porque tudo está baseado em antagonismos inconciliáveis, né? O senhor tocou em alguns movimentos sociais e tal. Tem também uma passagem interessante sobre o livro, que o PT nunca foi um partido de esquerda, né? Até pela questão do ABC. Eu queria que o senhor contasse um pouco essa história. O partido, ele não é um partido de esquerda por várias razões, nunca foi, né? Não se propôs a ser. A pessoa que melhor conhece isso se chama Lula. Lula declarou... Vamos falar dele daqui a pouco também. No último ano de governo dele, em 4 ocasiões, perguntado se ele era socialista e tal, ele disse, não, eu não sou, eu sou um sindicalista. Dizem que eu sou, mas eu não sei se sou. O que eu sei que sou é um sindicalista, o que é verdade, né? E é um sindicalista da negociação, um brilhante sindicalista. Sindicalista que na mesa de negociação consegue vantagens e benefícios para os operários, né? Ele se destacou com esse carisma, vamos dizer assim. Mas o PT começa a nascer... É preciso lembrar que o ABC... Eu sou do ABC, cresci dentro de fábrica, sou de uma família de trabalhadores do ABC, vivi o tempo todo no ABC e só saí do ABC para ir para a universidade. O ABC é, historicamente, um lugar profundamente católico, ainda é profundamente católico e numa certa época, de certa maneira, fascista. Nos anos 20, o facho foi muito importante em São Paulo, na área metropolitana, na área das fábricas, das indústrias, era o facho. Nem falar que eram os anarquistas e tal, tinha anarquista também, mas eles eram minoria. Quer dizer, a maioria era católica, os que tinham alguma inclinação política simpatizavam com o fascismo. Eram adeptos do Mussolini. Eu tive conhecidos em São Caetano, de onde eu sou, que tinha a fotografia do Mussolini atrás da porta do quarto. Então fechava a porta para dormir e tinha a fotografia do Mussolini fazendo a saudação fascista para o fulano deitado na cama. Então, esse é um dado importante. Quando acabou a guerra, a gente todos sabem, houve devido à participação da União Soviética ao lado dos aliados, houve um fortalecimento do comunismo perante um público que não era necessariamente comunista. No ABC isso ficou claro. Cresceu, de repente, a simpatia dos trabalhadores pelo comunismo. É aquela história, católico e comunista, mais ou menos isso. E o partido foi cassado, mesmo cassado, o partido usou um partido de aluguel e se apresentou à eleição municipal na região do ABC. Eram 2 municípios só. São Bernardo, que era um município rural, era roça, não tinha quase fábrica nenhuma, e Santo André, que era um município poderoso e maior, que era um município industrial. Muita fábrica em São Caetano, muita fábrica em Santo André. Que se instalaram até por conta da linha férrea, né? Sim, da foi. questão Século do Paranapiacaba e tal. Aí os comunistas, através desse partido de aluguel, se apresentam candidatos à prefeitura de Santo André e elegem o prefeito, o Armando Mazo, que era um operário, e a maioria da Câmara Municipal. Foi uma vitória espantosa. Isso fez acender a luzinha verde lá no Vaticano. Ou seja, o operariado católico, claro que os padres locais acabavam passando assim, o medo que eles tinham. Chegaram ao poder. Não, chegaram ao poder, quer dizer, eles têm poder, né? Quer dizer, eles podem eleger o seu... E então o Vaticano cria a Diocese de Santo André. E em 54 nomeia o primeiro bispo, que foi Dom Jorge Marcos de Oliveira, a quem eu dedico o livro, porque esse é o centenário do nascimento dele, este ano. E eu conheci o Dom Jorge, e conversei com ele várias vezes. Na época eu era estudante na Escola Normal em Santo André. Promovia atividades, debates sobre questões políticas e tal, e Dom Jorge dentro. Conversei muito com ele. Ele era uma figura notável, uma das primeiras grandes figuras da Igreja Renovada, da Igreja Católica pós-guerra, né? E ele tinha sido bispo auxiliar do Rio de Janeiro, cujo arcebispo era muito reacionário, muito conservador, na mesma época em que Dom Helder Câmara era também bispo auxiliar. Os dois trabalharam juntos, nas favelas, etc.
E ele tinha um detalhe, ele era cunhado do general Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente da República. A primeira mulher do general Dutra era irmã de Dom Jorge. Ele conversou muito comigo sobre isso. Ele disse que ele conversava com o Dutra, e o Dutra dizia: Jorge, você perde tempo com essa sua preocupação com os favelados, com os pobres, não há o que fazer por eles, eles vão acabar morrendo de doenças, de pobreza, etc. Infelizmente, ele ficava alucinado com essa história, me dizia ele. Aí ele mandam ele para o lugar que ele pediu a Deus, né? Que era um lugar de operários. Na época, nos anos 50, havia uma grande migração do Nordeste para o ABC, porque é a expansão da indústria está começando o surto da indústria automobilística. E então ele vem e vai para a porta de fábrica. Ele mandou os padres tirarem a batina, colocarem o clergyman, e todas as greves que houve no ABC nessa época, Dom Jorge estava na porta da fábrica, apoiando os comunistas. Não era contra os comunistas, estava apoiando os comunistas. Ele era sagaz. Quer dizer, ele percebeu que se ele ficasse contra os comunistas, ele não ia conseguir nada. O velho discurso católico, anticomunista, contra o materialismo, aquelas coisas todas. Não, ele vai... Não, os comunistas estão certos, estão reivindicando, vamos reivindicar juntos, né? Os operários são católicos também. E foi tocando o bonde. Aí começa a aparecer a ideia de criar uma liderança católica de esquerda no ABC. E um pouco é ideia do Dom Jorge mesmo. E essa figura, que ele não sabia que seria o Lula, nem o Lula sabia que seria ele, é o Lula, tá certo? Ele começa um movimento católico bem discreto, no sentido de que os operários católicos tinham que ter militância e tinham que ter presença na política. Então começa por aí a história. O senhor falou do Lula, né? Vamos falar um pouquinho então desse ex-presidente, talvez um dos maiores líderes do Brasil, né? Populistas do Brasil. Eu queria falar da imagem dele. O senhor acha que a imagem do Lula chegou ao fim, vamos dizer assim? O desgaste, Olha, eu acho que não. Por várias razões eu acho que não, né? Nós falamos do ABC operário, mas existe um outro lado da construção da figura, da construção do PT, da construção da figura do Lula, que é o lado rural e do Brasil remoto, não é nem rural aqui do interior de São Paulo, mais moderno e tal. Eu trabalhei muito na Amazônia, um pouco no Nordeste, em outras regiões, nos bairros operários. Nessas regiões existe um catolicismo popular que pesou muito na formação do PT, né, e da CUT. E pesou muito na construção digamos, do carisma do Lula. Então, são pessoas que estão num mundo que ainda é um tanto milenarista e messiânico, pessoas que achavam no começo que o Lula era um enviado de Deus. O Lula chegou ungido, né? Que foi ungido para aquela função. Ele chegou a dizer isso: eu fui escolhido por Deus. Ele chegou a declarar isso. Mas porque gente da igreja disse isso a ele. Ele acreditou. Olha, o que eu vou contar não é comicidade, não é para debochar, não é nada disso. No dia que ele foi a Brasília para tomar posse, ele foi em avião de carreira. Ele não foi num avião oficial. E durante a viagem houve um tremendo temporal. Turbulência, aquela coisa toda. Ele levantou e foi à cabine do piloto. Foi conversar, provavelmente, tentar ver o temporal. Imediatamente o temporal passou. Desce o avião em Brasília, os jornalistas, assim de jornalistas, entrevistando os passageiros. O que é? Como é que foi viajar? As pessoas fizeram alusão ao milagre que o Lula tinha feito. Entendeu? Não foi o Lula que inventou isso. Quer dizer, as pessoas inventam. Depois disso, nas primeiras semanas e meses de governo, multidões se formavam no trajeto entre a Granja do Torto e o Palácio do Planalto para tentar tocar no Lula. É o velho problema de tocar no manto do rei taumaturgo, quer dizer, o rei que cura a lepra. Entende? Então, há um imaginário que circunda a constituição da figura política de Lula que não tem nada a ver com os manuais franceses de ciência política. Esse é o grande erro da intelectualidade, inclusive da universidade, que se recusa a ver esse lado antropológico e místico, tanto na origem do PT, quanto na ascensão política de Lula. Você acha que há espaço? É possível ainda surgir uma figura como ele? Não, como ele não. Como ele é muito difícil. E você acha que em 2018 ele poderia ser presidente da República de novo? Ele pretende ser, né? Tudo indica que sim.
E dependendo do quadro, ele pode até se eleger, porque os outros partidos não estão fazendo nada para mostrar que tem um projeto de nação e tem um candidato denso o suficiente para enfrentá-lo. Eu acho que esse é um problema sério. Eu não estou dizendo que os outros não vão ter chance, certamente vão ter, mas o quadro é de muita incerteza. Então, aproveitar e fazer um parêntese aqui sobre essa questão, você falou dos outros partidos e da oposição e tal, saindo só um pouquinho do seu livro, por que a oposição não conseguiu ganhar terreno no Brasil, não conseguiu capitalizar, não conseguiu passar o discurso, se o país tem um governo tão desaprovado, né? Um governo mergulhado em crise econômica, ética, política, por que a oposição não consegue ganhar algum espaço no Brasil? Eu acho que o problema todo não está nos partidos imediatamente, está na organização política do Brasil. A nossa organização política reflete uma herança histórica que desfavorece a politização das pessoas. As pessoas são partidarizadas, mas não são politizadas. Mesmo no PT. Mesmo aqueles que falam grosso, que apontam o dedo para os outros, eles são partidarizados, mas não são politizados. Eles não sabem o que é política. Claro que há muitas exceções, mas a maioria não sabe o que é política. Então isso cria um cenário curioso, que é, por exemplo, eu acho que a presidente da República, porque não é Lula, ela é outra pessoa, está muito fragilizada. Ela se deixou fragilizar, porque qualquer coisa complicada, ela corre para São Bernardo do Campo para ouvir o Lula. Isso passa imediatamente a imagem de uma pessoa insegura, uma pessoa frágil que não está sabendo o que fazer. E provavelmente o Lula também não está sabendo o que fazer nessa altura, porque a crise é mais complicada do que qualquer um pode imaginar. Então a população, em primeiro lugar, acredita que, tudo sugere isso, acredita que, no fundo, é tudo maldade das pessoas, entendeu? Isso é um problema crônico na história política do Brasil. O poderoso nunca é responsável por nada, então ele mantém o crédito. Entendeu? Ele mantém o crédito. Se você tiver poder um dia, você está feito, porque qualquer bobagem que você fizer nunca será uma bobagem. No Brasil, não. Entende? Então, esse é um problema sério. Eu acho que hoje o Lula, pelas últimas coisas que ele tem dito nesses dias e tal, ele é mais crítico do que a média dos petistas em relação ao que está acontecendo. Quer dizer, cometemos erros, ele é capaz de dizer isso. Mas para a maioria, ele não comete erros. Ele é ungido, entende? Isso complica todo o cenário político. Nós não vamos sair desse buraco se essa mentalidade prevalecer. Só falou da presidente Dilma Rousseff agora há pouco. Qual é a opinião do senhor sobre o impeachment? Olha, eu já declarei isso. Em princípio, eu sou contra o impeachment. Eu venho de uma geração que viu impeachments antes. Quando o Getúlio morreu, Café Filho sucedeu, foi uma coisa muito traumática. Eu já trabalhava em fábrica, eu vi isso dentro da fábrica. Depois houve uma sucessão de presidentes, porque o Café Filho caiu, houve sucessores e voto impeachment de não sei quem. Então o país fica num quadro de incerteza muito grande. Se houver um impeachment agora, eu não estou dizendo que não deva haver, não cabe a mim dizer isso. O país vai ficar continuar numa situação de incerteza. Quer dizer, talvez seja o caso de dar um crédito para que o governo tente sair com suas forças do buraco em que nós estamos metidos, para ver se a coisa se resolve. Agora, eu concordo com o professor Miguel Reale Júnior, que é um dos autores do pedido de impeachment, que o impeachment existe para ser aplicado. Entendeu? E concordo também com outras pessoas. Inclusive porque um outro co-signatário é um ex-fundador do PT, nesse caso também. Também ele existe para ser aplicado. Eu acho que nós estamos vivendo um momento grave, a política econômica, grave a situação social, grave a situação política, e eu não sei se o país tem condições de aguentar até 2018, essa é a questão que me preocupa. Então, poderia ser patriótico, eventualmente, o PT propor uma negociação de reformulação das instituições e abrir espaço para uma renovação do poder. Mas essa renovação tem que atingir os outros partidos, porque mantido este quadro, nós não vamos sair da crise. Qual foi o maior erro do PT nos últimos 13 anos, desde que chegou? O maior erro do PT foi subestimar os petistas.
Esse foi o maior erro do PT. Como assim? Explique. As bases do PT, que são bases populares, deram um crédito ilimitado ao partido e ao Lula, não foram tratadas com o devido respeito, no meu modo de ver, no sentido de ouvi-las, de aceitar a crítica popular. Outro grande erro, não ouvir a crítica de fora. Os petistas mesmo na universidade trataram de satanizar todos os intelectuais que estavam produzindo conhecimento, dizendo, olha, tem tais problemas aí. Então, acho que o maior erro foi se fecharem à crítica. Você acha que o PT dividiu o Brasil? Eu acho. Eu acho que o grande erro, mas assim, é enorme erro, isso causa uma grande apreensão. O PT criou a fantasia de um país dividido em dois países diferentes e opostos, voltamos ao mito dos dois Brasis, e um Brasil dos prósperos e ricos de um lado, de outro lado os pobres e oprimidos desde 1500, que também não é verdade, não é historicamente verdade, não é bem assim, era outra coisa, e que o PT representa o Brasil bom contra o Brasil mau, o Brasil da justiça contra o Brasil da opressão. Isso é falso, eles dividiram a pátria. É grave, porque eles quebraram o principal elemento de identidade do povo brasileiro, entendeu? Eles nos privaram da ideia de pátria. Não se fala em pátria na política brasileira, não se fala mais. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. Você precisa acreditar que você é cidadão de uma pátria. Ela pode estar cheia de problemas, você tem que acreditar nisso, para poder tentar ajudá-la a sair da situação. Eles quebraram, eles criaram a pátria só deles. E nos expulsaram a todos nós, os outros, que já fomos até simpatizantes do PT, para o limbo da política brasileira. Esse foi o erro brutal do PT. Queria voltar numa pergunta sobre o Lula, porque agora me lembrei de um trecho, quando o senhor fala da figura do Lula e do Luiz Inácio. Isso. Queria que o senhor desenvolvesse essa... Eu acho que o poder decantou a figura do Lula e fez sair de dentro dele a figura de Luiz Inácio, que é do chefe de Estado, como tinha que ser, só que o Lula continuou sendo Lula. E no primeiro ano de governo, várias vezes, ele fez discursos muito duros contra o governo, mas ele era o governo, entendeu? Ele era o governo. Como é que ele fazia? O governo... Eu até entendo que o governo não é o presidente da República, são os ministros, são os funcionários. Eu entendo que ele está fazendo um discurso contra o Estado que não vai para frente, que não resolve os problemas, que empaca tudo, etc, etc. Então há uma decantação. Ele intuiu isso naquele filme Entre Atos, do João Salles, há um momento que eu queria ter meia hora comigo mesmo, sozinho. Você até cita no livro, né, que os dois documentários se complementam, Exatamente. Tanto Entre Atos quanto o Peões do Coutinho. Exatamente. Né? Mas ele quer ter a meia hora porque ele diz, eu não sei o que será de mim depois do poder. E ele tinha razão. Né? Profético. Ele intuía. Tem uma frase, para a gente encerrar nossa conversa, uma frase da entrevista que o senhor deu também para a revista que eu achei bastante marcante. Vou ler aqui. O senhor fala que cultiva-se a ideia de que era possível associar-se ao capitalismo para expropriá-lo. A intenção era unir-se a ele para comê-lo por dentro. Deu tudo errado, né? O senhor diz. Era a ideia da corrupção altruísta. Olha, é uma velha fantasia da esquerda, isso não é privilégio do PT. Isso apareceu no movimento estudantil em 68, aqui na França. Você tinha que expropriar o capital. Como é que você expropria o capital? Você rouba o capital. Na França houve um problema muito grave, que foi do François Masperot, que era dono de uma editora de esquerda, que publicava os livros que o Partido Comunista não publicava. De livros importantes, do pensamento de esquerda, etc. Os estudantes do Movimento 68 iam à livraria François Masperot e roubavam, eles estavam fazendo a expropriação do capital, porque tinha sido aquilo tudo obtido injustamente. Essa ideia vingou aqui no Brasil também, vingou no movimento estudantil e acabou vingando em vários partidos de esquerda, incluindo no PT. Quer dizer, se você rouba o ladrão, você tem 100 anos de perdão. Quer dizer, se você roubar é um modo de dizer, porque não é nem roubar, é você tentar cooptá-lo a favor do esvaziamento do que ele é. Nenhum capitalista vai cair nessa armadilha, por mais idiota que ele seja, né?
E o que houve foi o contrário, quer dizer, as empresas acabaram parasitando o governo e criando esse tumulto todo que nós estamos vendo. Muito bem, eu conversei com o professor José de Souza Martins, autor do PT das lutas sociais ao PT do poder. Vou mostrar aqui a capa do livro, bastante recomendável. Professor, obrigado pela conversa, viu? Eu Ótimo que agradeço. papo. Agradeço. Obrigado pela aula de História do ABC Paulista também. Tá ótimo. Obrigado. Muito bem, nossa entrevista termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.